Boa tarde para você que visita o nosso canal, seja bem-vindo. Eu sou o Lécio Luiz com mais um comentário bíblico. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. Você que ainda não conhece nosso canal, seja bem-vindo. E nós vamos falar agora de um assunto muito interessante. Nós falamos o comentário anterior, falamos sobre o livro de Esdras, e hoje nós vamos falar sobre o livro de Neemias, que na antiguidade era um livro só. Na era cristã ele passa a ser 2 livros em questão de organização, mas um livro completa o outro e tratam do mesmo assunto, a saída do exílio e a reconstrução da nação de Israel. E aí agora o livro de Neemias começa com o relatório de Anani, é o irmão de Neemias, que volta de Jerusalém e relata para o seu irmão que os muros de Jerusalém estão destruídos. As muralhas de Jerusalém ainda estão destruídas. E os portões também estão. A cidade continua destruída e Neemias se entristece. O rei percebe que Neemias está triste, né? E comenta com Neemias, e Neemias acaba revelando o motivo da sua tristeza. Neemias ora bastante, jejua por vários dias e revela o desejo de seu coração ao rei, faz um pedido para voltar a Jerusalém, para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, ou seja, a proteção da nação, né? A cidade estava aberta a qualquer invasão, estava desprotegida, né? E aí o rei vai e libera Neemias. Mas quem é que o rei estava liberando? O seu primeiro-ministro. Neemias não era um zero à esquerda, conforme alguns pregam por aí. Neemias era o homem de confiança, era um cargo muito alto naquela época, até porque se não houvesse esse tipo de ministério, ou esse tipo de... Ministério é serviço. Os reis ficariam vulneráveis, como aconteciam com alguns outros reis do passado, eram envenenados pelos próprios ministros ou por aqueles que o serviam mais de perto, né? E o copeiro era esse cara de confiança, ele era chefe dos copeiros, né? Ele comandava uma equipe dentro do palácio e vivia ao lado do rei, gozando de todos os privilégios. E ele vai, o rei confiando nele, né? Vai e permite que ele vá a Jerusalém fazer a construção desses muros. E Jerusalém pertencia à jurisdição desse reino aí, pertencia. Então Neemias chega lá, convoca os seus trabalhadores. Irmãos, a nossa cidade está destruída. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para acabar com essa humilhação. Mas e os nossos inimigos? Eu acho que eles não vão gostar nada disso. O rei Artaxerxes me enviou para reconstruir as muralhas da cidade. Vocês não viram os soldados e toda a madeira que eu trouxe? O próprio rei deu essas coisas. Irmãos, é Jeová que está por trás de tudo isso. Precisamos temer a Ele, não a homens. É Jeová que vai nos ajudar. Começa a construção e aí aparecem 3 opositores dessa situação, né? Tobias, Sambalate e Gesem, né? Ambos eram de cidades vizinhas, ou seja, de países vizinhos, vamos dizer assim. Governadores, né? Aqui Sambalate era governador de Samaria, da cidade vizinha, né? E era ao norte de Judá. Tobias provavelmente era governador de Amon, a área leste de Judá. E Gesem árabe, chefe árabe que dominara o sul de Judá, né? E mais tarde fala de os asdoditas também, que era do oeste. Quer dizer, eles estavam cercados por inimigos ali, oponentes, havia uma oposição. Só que esses 3 camaradas, Sambalate, Tobias e Gesem, se opuseram contra essa obra, não aceitaram a obra e tentaram desanimar
Neemias de tudo quanto é jeito, zombaram, disseram que se passasse uma raposa em cima do muro, o muro ia cair. Quem são eles? Aquele do meio se chama Sambalá. Ele é o governador de Samaria. O do lado dele é um oficial amonita chamado Tobias. Muitos judeus moram nas terras dele e todo mundo respeita ele. O outro é Gesem, um árabe muito rico. Sambalá confia muito nele. Neemias, você está se rebelando contra o rei? A gente tá fazendo o que o rei mandou. Reconstruir a cidade e a muralha? É exatamente isso que o rei espera que façamos. Mas por que você não falou comigo antes? Eu sou o governador de Samaria. É, mas o rei designou Neemias como governador de Judá. E por que vocês não pediram a nossa ajuda? A gente também adora Jeová e faz sacrifícios para ele. Ah, sim. E pros outros deuses também. Jeová é quem vai nos ajudar a reconstruir as muralhas. E vai ser o povo dele que vai fazer esse trabalho. Você tem que colocar o país em primeiro lugar. E depois a religião de vocês. Vocês não têm parte, nem direitos, nem história em Jerusalém. Sambalá? Será que não é você que está se rebelando contra o maior rei de todos? Mesmo com oposição, o povo continuou trabalhando. Né? E a gente traz para os dias de hoje, toda vez que a gente coloca o nosso sonho para outras pessoas, dependendo de quem seja, eles dizem que nós somos sonhadores, que nós não vamos conseguir. A questão ali não era sonho, ali era uma realidade. Ele estava construindo realmente os muros da cidade com determinação, após orar e jejuar muito. Ele sabia o que estava fazendo ali. Sambalá acampou perto de Jerusalém para ficar de olho no trabalho. Vai, fala logo. Meu senhor, Fala! a muralha já tá chegando na metade da altura. Como pode isso? Gesem, quanto tempo você precisa para organizar um ataque? Um ataque? Meu senhor, pensa bem. Atacar os judeus é atacar o rei. Como assim? Ele tá certo. Não esquece que Neemias foi designado pelo próprio rei. Sem falar dos soldados que vieram com ele. É. Você ia fazer isso se os soldados ainda estivessem aqui? E eles podem voltar. Isso é ridículo. Esquece aqueles soldados. Quem manda aqui sou eu. Eu é que tô no controle. A gente precisa colocar medo neles. Você vem com alguns soldados por aqui. Eles estão vindo atacar a gente. Como você sabe disso? Eu ouvi eles falando. Calma. Por favor. Mas eles já atacaram alguém? Já devem ter atacado, eu ouvi as pessoas falando. Então você vai esperar até a gente morrer? Não, claro que não. Anani, coloque alguns homens de cada família nas partes mais vulneráveis da muralha. Pode deixar. Isso não vai dar certo. Irmãos, não podemos deixar o medo fazer a gente desistir por qualquer coisa. Você não tá conseguindo ver que eles odeiam a gente? Pra você é fácil, você não tem que morar lá fora que nem a gente. Irmãos, precisamos ter fé. É o próprio Jeová que quer que a gente faça isso. Se é Jeová que quer, por que tudo isso está acontecendo então? Talvez essa não seja a hora de Jeová. Sem contar que é trabalho demais, a gente já chegou no limite. Pra que reconstruir essa muralha? Para proteger o povo de Jeová.
Irmãos, não tenham medo deles. E lembrem que Jeová é grande e muito mais poderoso. E lutem por seus lares. Seus irmãos, seus filhos, suas filhas e esposas. Quando ouvirem o som da buzina, juntem-se a nós onde estivermos. Nosso Deus lutará por nós. Esse vai ser o sinal. O que daria para fazer é acusar Neemias de trair o rei. Isso pode dar certo. Ele vai ficar sem saída. Vamos voltar para Samaria. Irmãos, nós já estamos quase terminando a muralha. Jeová está ajudando. Mas mesmo assim o trabalho não acabou ainda. De agora em diante, todos vão dormir dentro de Jerusalém. Vamos revezar quem vigia. Anania vai cuidar das designações. E parabéns pelo trabalho. Meus irmãos, como eu posso ajudar? Neemias, a nossa situação e a dos nossos filhos está cada vez mais difícil. Nós demos os nossos campos e vinhedos como garantia para ter o que comer. Nós vendemos os nossos campos e os nossos vinhedos para pagar o imposto do rei. E tivemos que vender alguns dos nossos filhos como escravos. A gente não tem o que fazer para resolver isso, porque tudo que a gente tinha não é mais nosso. Obrigado por terem falado isso. Eu vou pensar com calma no assunto. Obrigado, Neemias. Anani, chame por favor todos os nobres e os que têm autoridade para vir aqui amanhã de manhã. Com a ajuda de Jeová, nós vamos resolver tudo isso. Homens de Judá, todos vocês estão cobrando juros dos seus irmãos. Vocês deviam ter vergonha. As nações, os nossos inimigos, estão falando mal de Jeová por causa de vocês. Vamos parar de fazer empréstimos cobrando juros. Por favor, devolvam para seus irmãos os campos, os vinhedos, as casas e os juros. Neemias, eu vou devolver os campos, ainda hoje, no final do dia. Todos nós vamos devolver essas coisas para os nossos irmãos. Todos vocês juram? Tendo Jeová como testemunha? Sim! Que Jeová tire todos os bens de quem não cumprir essa promessa. Amém! Fale o seguinte para Neemias. Vamos nos reunir em um dos vilarejos do Vale de Ono. Se eu sair de Jerusalém, eles me matam. Fale o seguinte para ele. Estou envolvido numa obra importante e não posso ir. Porque a obra deveria ser interrompida para me encontrar com vocês. Eles me enviaram a mesma mensagem 4 vezes. E todas as vezes eu dei a mesma resposta. Meu senhor, ele recusou seu convite de novo. Ó Jeová, por favor, me dê força. O que a gente pode fazer? Nós não temos muito tempo. A muralha já está quase pronta. Sambalá, já sei o que fazer.
Semaías, você me chamou? Sim. Entra, entra. Você tá correndo perigo. Na verdade, eu também tô correndo perigo. O que você tá falando? Que perigo? Eles estão vindo te matar. Durante a noite. A gente precisa ir agora se esconder dentro do templo, Neemias. Semaías, você sabe que eu não posso fugir assim. Você não tá entendendo. Não. Pensa um pouco em como o povo ia ficar. Neemias, essa é a única solução. Sem contar que eu não sou sacerdote. Eu não posso entrar no templo e se eu fizer isso eu mereço ser morto. Eu não vou fazer isso. Você é muito teimoso, Neemias. Entendi. Você está tentando ajudar Tobias e Sambalá, não é? Fala a verdade, seu hipócrita. Que Jeová julgue aqueles dois e todos vocês, falsos profetas, que ficam me ameaçando. Anani, vamos embora. E aí, esses camaradas aí, que eram oposição, queriam fazer com que ele se desanimasse, não conseguindo, tentaram armar uma armadilha para ele e chamaram ele para conversar. Ele falou que estava muito ocupado e que ele tinha uma grande obra para fazer. E essa grande obra terminou em 52 dias, né? Tempo recorde. Fizeram um muro com 12 portas. Uma dessas portas era chamada Porta do Gado, que foi a primeira porta a ser construída, e por essa porta entrava o gado, as ovelhas, os animais que seriam sacrificados para Deus, né? E haviam outras portas também que eram utilizadas. Essas portas, elas não poderiam ser abertas enquanto o sol não estivesse forte, para que o inimigo não tivesse como invadir a cidade, pegasse todo mundo dormindo. Então essas portas se fechavam à noite e só abriam quando o sol estava muito forte. Aí, o que acontece? Neemias se depara com um grande problema dentro dessa cidade. Ele se depara com a pobreza e com a exploração dos pobres. Os antigos governantes exploravam aqueles que estavam famintos, emprestavam dinheiro, e esses mais pobres, como não tinham condições de pagar, eles davam suas terras, e esses exploradores às vezes pegavam suas filhas para fazerem escravas, e Neemias se depara com essa situação triste e começa a ajudar o povo, acaba com a exploração. Inclusive ele coloca dinheiro do próprio bolso para reerguer alguns judeus que ali habitavam. Conclusão, levantando a autoestima do povo e sendo justo. Neemias, na verdade, poderia ser um grande exemplo para muitos governantes, né, no mundo inteiro. As pessoas que leem a história de Neemias veem o quanto ele foi justo, o quanto ele amou esse povo. Mas Neemias precisa voltar a trabalhar com o rei estava fazendo aniversário, e ele foi para lá, voltou, permaneceu um certo tempo lá. Quando ele retorna a Jerusalém, sabendo já do que estava acontecendo, a decadência espiritual que o povo estava vivendo, ele vai e volta e encontra alguns problemas, alguns desafios, né, para enfrentar. Os levitas já tinham saído do templo, já estavam vivendo em outro local. Eles não respeitavam o sábado, estavam comercializando no sábado. As mulheres, os homens haviam se casado com estrangeiros. Quer dizer, havia muita dificuldade ali quando ele volta para enfrentar. E aí o que ele faz em relação a isso tudo? Ele fica irado, chega a arrancar cabelo da cabeça de alguns para que se separassem. Ele usa as mãos, né, usa a força para convencer aquele povo que eles deveriam se voltar para Deus, e ele a todo custo força aquele povo a se reconstruírem espiritualmente, se reerguerem espiritualmente. E aí começa a ter um divórcio coletivo novamente. Após 30 anos há um divórcio coletivo novamente. E em questão do sábado, né, os comerciantes iam lá, dormiam na porta esperando o sábado terminar, e ele ameaça esses
comerciantes que não fizessem isso, que só viessem quando o sábado terminasse para que fosse comercializado sua mercadoria. Em questão dos levitas, né? Quando ele chega, ele se depara com Tobias dormindo numa câmara do templo, ou seja, aquele local que era depósito para alimentos, como é que se diz assim, dos levitas. Eles tinham esvaziado aquele depósito, aquela câmara, e ali tinham colocado Tobias. Por que Tobias estava ali? Porque Tobias era genro de Eliasibe. Eliasibe era o sumo sacerdote de Israel. E esse cara começou a fazer concessões, né? Liberou a câmara do templo, o local que era destinado às ofertas para os levitas, e aí liberou para o seu genro chamado Tobias. Tobias, ele era influente, né? Nós falamos que ele era governador e tinha uma influência muito grande na política. E aí a gente volta ao caso da corrupção, né, das concessões, que acontecem em muitos governos, né? E ali estava acontecendo isso, né? E ele se depara com essa situação, expulsa Tobias, né, dessa câmara, limpa, manda consagrar o local, né? E lembrando que Tobias era o opositor, né? Ele era contra o muro, agora estava lá dentro da cidade porque tinha se casado com a mulher a filha do sumo sacerdote. Ou seja, ali estava acontecendo dois erros gravíssimos, né? O sumo sacerdote tinha dado sua filha em casamento para um estrangeiro, e o local que guardava as ofertas para os levitas estava ocupado pelo estrangeiro. Então, Neemias vai, limpa, tira tudo que é de Tobias ali, traz os levitas de volta, ou seja, os homens que eram responsáveis pela adoração, por tudo que se envolve em culto a Deus, né? O cuidado com o templo. Ele traz de volta esses homens e o povo aí começa a trazer oferta novamente para a casa de Deus, né? E aí a gente vê o cuidado que Neemias tinha com o seu povo e o cuidado que ele tinha com as coisas de Deus. Fica aí para nós uma lição, né, de que quando a gente começa a abrir concessões, o inimigo ele vai tomando espaços dentro da nossa casa aos poucos. Se Neemias não retorna e não faz essa restauração espiritual com o povo de Israel ou o povo de Judá, aquele povo novamente seria dominado. Não adianta você pegar a casa murada e colocar o inimigo dentro da tua casa. E é isso que eles estavam fazendo. E aí o capítulo de Neemias termina com um divórcio coletivo novamente, né? Ele manda essas pessoas se separarem dos estrangeiros para que a preservação da adoração de Deus permanecesse. Então eu vou ficando por aqui com mais um comentário bíblico. Espero que vocês tenham gostado. Paz, Deus abençoe a você. Deixa aí embaixo o teu gostei se gostou e se inscreva no nosso canal, para que nosso canal ganhe mais notoriedade e a gente possa expandir esse trabalho maravilhoso que é da Palavra de Deus. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Até mais.